Dentro do processo de mudança bíblica, aprendemos que mudar envolve obter instrução, ensino. Essa instrução deve gerar em nós, pelo Espírito Santo, convicção, moldando mente e coração, fazendo assim com que nos oriente a vida, a agir conforme Deus deseja. De modo que essa forma de agir pode ser corrigindo o caminho que nós estamos trilhando ou fortalecendo hábitos bons para sermos mais conforme o Filho de Deus. Vemos isso escrito em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura, inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a instrução, para que eu possa ser corrigido para o caminho correto e educado em justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aprendemos então na teologia, ou através das Escrituras, a instrução que chega à nossa mente, que deve descer ao nosso coração e assim moldar o nosso modo de viver, o nosso modo de agir. Esse processo, então, deve ser feito e refeito. Buscar a instrução, levar ao coração através de oração e do Espírito Santo e agir. Repetido e repetido até que Cristo seja formado em nós. Até sermos sábios. Crescer em sabedoria, mudar conforme Deus planejou, usando os meios que Deus planejou e os recursos que Ele planejou. Pois como temos aprendido através do livro de Jó, que uma teologia errada desfigura, machuca, destrói, não presta. Então queremos saber o que é correto para pensar de maneira correta, de modo a agir de maneira correta e sentir de maneira correta que agrade ao Senhor. É por isso que estamos caminhando pelos livros sapienciais, e vamos voltar essa noite a Provérbios, porque lá podemos ver o caminho. Ele nos apresenta caminhos. Em Provérbios nós podemos estudar 3 tipos de caminho. O caminho da sabedoria, e o caminho da sabedoria vão ter os seus personagens sendo demonstrado pelo próprio texto, o próprio sábio, a mulher sábia. Nós vamos ter homens demonstrando sabedoria. A gente vai ter o caminho do zombador, que é totalmente avesso, contrário ao caminho da sabedoria. Ele vai ser machucado, os personagens dele vão ser o zombador, os pecadores e entre outros. Mas essa noite eu queria ver com você o caminho do tolo, ou o caminho da tolice. Pode parecer estranho, né, pensar em sabedoria e analisar o caminho da tolice. Mas, às vezes, a forma como podemos definir, ou a forma como nós podemos aprender alguma coisa, é exatamente aprender o que ela não é. Sofrimentos desnecessários que vão ajudar a nos ter foco naquilo que deveremos ter, vão nos ajudar a fomentar uma verdadeira sabedoria vinda da parte do Senhor. Eu quero convidar então a gente a abrir em Provérbios capítulo 26, o texto que nós vamos estudar essa noite é dos versículos 1 até o versículo 16. E de maneira diferente do que nós estamos acostumados, eu vou ler o texto e à medida que eu ler o texto, aí eu vou explicando o texto para a gente, ok? A gente vai fazer assim. Então agora, antes de a gente ir para o texto, queria que você baixasse sua cabeça, eu queria que você orasse ao Senhor, pedindo que Ele lhe desse sabedoria essa noite, conhecimento para gerar sabedoria para a sua vida. Peça a Ele isso. Ó Senhor,
nosso Deus, estamos aqui essa noite, já dizemos a Ti que precisamos de Ti. E mais uma vez, declaramos que precisamos de Ti, Senhor, para entender a Tua palavra. E precisamos de Ti para vivê-la, Pai. Mas Te agradecemos, ó Santo Espírito que habita em nós, que tem nos dado capacidade de entendê-la, iluminando a nossa mente, mudando os nossos corações. Ó Senhor, que essa noite possamos entender a Tua palavra e evitar o caminho, Senhor, da tolice. E possamos buscar a verdadeira sabedoria que vem do alto. E possamos intensamente, Senhor, buscar a sabedoria da Tua palavra para viver diariamente conforme o Senhor deseja que nós vivamos. E assim glorificar o Teu santo nome. E assim ajudar, Senhor, a próxima geração a Te buscar de maneira mais intensa e verdadeira. Nos abençoa mais uma vez, eu Te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. No caminho da tolice, irmãos, a gente vai encontrar 3 irmãos. 2 irmãos, eles são gêmeos, e o terceiro irmão é um irmão mais novo. Os 2 irmãos gêmeos, eles são chamados de tolo. Ele tem o seu sobrenome insensato, e o outro é o preguiçoso. Eles são gêmeos em muitas características que o Salmo 26 vai apresentar para a gente. Eles vão ter um irmão mais novo. O irmão mais novo, ele não está aqui, mas ele vai estar em Provérbios. O irmão mais novo do caminho, daqueles que caminham no caminho da tolice, é o simples. O simples é aquele que é levado, ele é um ingênuo que é levado pelos outros. Ele não tem firmeza no conhecimento, ele não tem sabedoria ainda, ele é o irmão mais novo deles. Já o tolo e o preguiçoso, esses 2 irmãos gêmeos, eles são bem definidos. Eles se acham bem sábios aos seus próprios olhos. Provérbios, então, 26, 1 aos 16, vão nos apontar o caminho deles. E a gente quer olhar Provérbios 26 com aquele prisma de que como é que está a prática deles, como é que eles têm mostrado, né, sua vida moral, o que é que eles são, o que é que eles demonstram, e a teologia. Qual é a teologia por trás daquilo que eles fazem? Por que eles fazem o que eles fazem? No versículo 1, então, diz assim: como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Salomão, ele usa duas ilustrações aqui estranhas. Neve no verão, chuva na colheita. A neve não deveria existir no verão, ela não serve para o verão. Ela não deveria cair no verão, assim como a chuva que cai no tempo de colheita, ela pode tanto estragar a colheita que vai ser colhida ali, como estragar os grãos que vão ser para a próxima colheita. A ideia, então, de Salomão é mostrar que dar honra, então, para o tolo é produzir algo que trará destruição, vai ser pior. Vai trazer consequências piores. De maneira prática, então, a ideia aqui é que o tolo é aquele que gosta de honras e elogios. É aquele que gosta de que as pessoas batam nas suas costas. É aquele que faz o que faz, não para glorificar a Deus, não porque o outro precisa, ele faz porque ele gosta dos holofotes. De modo, então, que aquele que honra o tolo, aquele que honra esta pessoa, ele deixa ele numa situação pior do que ele está. Não serve para isso. Não serve honrar o tolo. Não serve como não serve a neve para o verão, como não serve a chuva para a colheita.
A prática dele é a busca incessante pelo seu próprio prazer, pelo seu próprio dizer, eu sou útil, eu sei fazer, você não sabe fazer. Já o versículo 2, o verso 2, ele nos aponta para talvez uma teologia do tolo. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Aqui a ideia do proverbista Salomão é assim como o pássaro que foge, e assim, então o tolo, a gente não deveria, né, o versículo vai dizer, assim a maldição sem motivo não se cumpre, a gente não deveria estar preso a maldições, a gente não deveria estar preso a tradições. Aqui o que leva-se a entender é que o tolo é este que se prende a tradições, o tolo então é que está preso às suas superstições, é que ele já sabe o que vai acontecer, é o que ele acha que vai acontecer. Ele não é livre como o pássaro, ele não é livre como a andorinha, mas aqui ele não crê na soberania de Deus, ele crê em suas próprias superstições. Ele não pratica o que é certo e aí ele não vive, ele não tem uma teologia correta de entender o que Deus faz, como Deus faz. Já no verso 3, Provérbios nos chama a entender o tolo em seu aspecto moral. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. O cavalo, além de ser montado, ainda apanha do montador. O jumento, além de levar pesada carga, ainda tem um desconfortável freio na boca. Como o açoite está para o cavalo e o freio para o jumento, assim a vara está para as costas do insensato. Estar assim porque o insensato ele é duro, ele se recusa a aprender, ele se recusa a se dobrar e por isso ele apanha. Por não escutar os conselhos, ele escuta, pobre, coitado. Por não obedecer, sofre amargos resultados de sua rebeldia. O tolo apanha da própria vida. Pensa errado, faz errado e recebe as consequências pelos seus erros. Assim como o cavalo que recebe o açoite, o jumento ali que tem os seus freios, o tolo ele vai receber nas suas costas a vara, a disciplina, a repreensão, a exortação. Às vezes é chato, né? O jovem ou o tolo, a pessoa, ou o adulto, ou a mulher, aquele que chega e diz, pastor, o senhor já vem falar de novo. O senhor já vem com a vara novamente, o senhor já vem com a exortação novamente. É porque você que é o teimoso na situação. Assim como o cavalo leva o jumento ali, difícil de carregar, às vezes é o tolo. Constantemente precisa-se ir até ele. Constantemente precisa-se falar com ele. E ele reclama, assim como esses animais reclamam. A dureza do seu coração só produz mais açoites em seus lombos. Eu diria aqui que o autor nos mostra, Provérbios nos mostra de maneira aquilo que ele é. Ele é assim, ele é teimoso, ele é orgulhoso. A prática não é tão a questão em si aqui, o que ele faz, mas a teimosia é porque ele é assim e gosta de ser assim. E isso é triste ver como tem muitos irmãos tolos, que constantemente precisamos falar, refalar, repetir e repetir as mesmas coisas. E o pior, sabe como você sabe que é tolo? Porque assim, errar faz parte, temos a natureza pecaminosa, então vamos pecar.
Vamos buscar crescer sempre. Mas você sabe quando você é tolo? Porque quando você, lá vem o pastor. Né? Lá vem um pastor. Não tem a ver com você errar, a gente erra, a gente vai lhe ajudar, a gente vai ajudar você a crescer. Mas se é constantemente a mesma coisa, então é porque você provavelmente está vivendo uma vida de tolo, um caminho do tolo. Verso 4 ele vai dizer assim: não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. A prática do tolo é falar. Ele ama falar. Ele gosta de falar. A prática dele é ser um cara, uma pessoa que fala, não necessariamente as pessoas descontraídas são pessoas tolas, mas é a pessoa que gosta de falar. Em seus lábios saem torrentes, mas todas impregnadas de tolice e muitas vezes de estupidez. A ideia do autor, então, é que entrar no conflito de palavras com o insensato é perder tempo. É por isso que muitas vezes, jovem, irmão, às vezes o pastor, parte do conselho, a gente não quero escutar muita coisa não. A gente não entra no argumento do tolo. Não é que a gente não quer escutar. Mas normalmente quando a gente vai, são as mesmas desculpas. São os mesmos problemas, foram as mesmas situações, são os mesmos objetivos, é o trabalho, é a saúde, ele sempre tem, ele é um mala, né? Ele sempre tem algo para dizer. E às vezes ele vai dizendo coisas que até são contraditórias. Mas isso aí que tu falou agora não é contraditório com o que tu falou. Ixi, é mesmo, né, pastor? Desculpa. Foi mesmo, eu me contradisse aqui. Nós não devemos nos baixar nos argumentos dele. Ele vive assim porque a sua cosmovisão é desfigurada por cegueira moral e espiritual. Você quer poupar sua alma de sofrimento? Não discuta com o tolo. Você quer andar pelos caminhos da sabedoria? Não responda ao tolo segundo a sua tolice. Você quer viver em paz? Afaste os seus pés do caminho da tolice. E aí eu repito novamente, é impressionante como muitos repetem e continuam a repetir os mesmos erros. Não há luta, não há busca por crescimento naqueles erros deles. Eles deixam se dominar. É por isso que o tolo, ele é irmão gêmeo da preguiça. Ele tem preguiça de mudar muitas vezes. Ele não tem empenho. Mais na frente a gente vai falar do irmão dele, mas é parecido. Ele não tem determinação, ele não quer, ele está acostumado, dá trabalho, pastor. Versículo 5, ele é diferente e parece ser paradoxal aqui. No versículo 4 diz, não responda. O versículo 5 diz, responda ao insensato, segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Aqui a ideia é a mesma, sendo que nossa prática para ajudá-lo é diferente. A ideia do primeiro é que a gente não argumenta com o tolo. A gente não argumenta com a pessoa insensata. Ele vai ter sempre desculpas. Agora aqui a ideia é que você, entendendo isso, agora você vai repreendê-lo para a sabedoria, para que ele seja sábio, para que ele entenda que ele não é inteligente. Ele se acha sábio, ele acha que sabe as coisas. Mas na realidade a sua prática mostra exatamente o contrário. Observa aí. É a mesma coisa que a gente estava falando semana passada. É a mesma coisa que eu falei contigo mês passado. É a mesma coisa que eu falei contigo ano passado. São as mesmas coisas e tu ainda acha que vai dar certo do teu jeito. É o tolo.
São muitas, às vezes, pessoas que nós estamos aconselhando, discipulando, pessoas que, às vezes, porque eles acham que são sábios aos seus próprios olhos, eles permanecem caminhando, buscando fazer as mesmas insensatez e tolices. Precisamos ajudá-los. Aqui, novamente, a ideia do autor é mostrar o coração do tolo, como ele é arrogante. Achando que, fazendo o que ele está fazendo, tudo vai estar bem. Achando que fazer as mesmas coisas sempre vai ser bom, vai dar resultados, vai dar crescimento. Enquanto não há intensidade, não há determinação, não há busca por mudança verdadeira. Ele fica a argumentar. E aí não há mudança vinda da parte de Deus e da parte dele. No verso 6, podemos ver também um pouco da prática dele. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. Naquela época, mandar mensagens era algo extremamente importante. Não tínhamos, como temos hoje, vários meios de comunicação. O que temos como WhatsApp e outras que é rápido e podemos ter, às vezes, até certeza se foi a pessoa mesmo que mandou. Se é muito estranha a mensagem, ei, foi tu que mandou, né? Então, às vezes, você pode receber uma mensagem, né? E aí, já recebi a mensagem de uma irmã da igreja. Ei, amor. Aí eu, que negócio é esse? Aí, era a Nelise, tinha esquecido o celular. Aí ela entrou em contato comigo. Aí é um negócio estranho, né? Então, mas, se ela não tivesse respondido rápido, ficaria estranho, né? Ei, amor. Ei, amor? Como assim, né? Naquela época, então, não tinha. Então, o arauto, a pessoa que ia transmitir a mensagem, precisava ser de confiança. Precisava-se, então, ter uma extrema confiança naquele que ia transmitir aquilo que você queria que chegasse ali. O autor está dizendo aqui para nós que é melhor cortar os pés e você ir atrás de entregar essa mensagem do que mandar a mensagem pelo tolo. Ele não é uma pessoa confiável. Já imaginou isso? Pessoas que são tolas não são confiáveis. Às vezes é difícil, né? Isso acontece. O texto de Provérbios, ele escreve, né? Principalmente para o filho, para que o filho aprenda, né? Por isso que às vezes a gente enfatiza tanto o jovem, e a gente enfatiza tanto o jovem porque normalmente eles estão a aprender, né? Infelizmente, às vezes errando muito, né? Mas esse não precisa ser o caminho dele, é por isso que a gente está olhando o caminho do tolo, para que você não repita o caminho do tolo, para que você olhe e diga, rapaz, eu não quero viver dessa maneira, eu não quero ser uma pessoa em que as pessoas não confiam em mim. Seja para mandar uma mensagem, ou seja para qualquer outra coisa. Sua prática, a sua vida, aquilo que as pessoas têm visto em você, olhado em você, então não leva à desconfiança. De modo que o autor fala, é melhor cortar suas pernas, beber violência, do que mandar uma mensagem, sofrer o dano, do que mandar uma mensagem por essa pessoa. Não é confiável. O tolo não é confiável. Já no verso 7, o autor nos ensina, as pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos tolos. Mais uma vez o autor ele nos encaminha para uma realidade do tolo. O tolo ele gosta de falar. O tolo ele quer ser bem visto. Lembra? Ele gosta dos holofotes. O tolo ele quer mostrar que sabe da Bíblia também. Ele não quer ficar para trás. Ele vai decorar versículos. Ele vai saber algumas coisas que tem nas Escrituras. Ele é o metido, a sábio. Ele gosta, então, de estar ali nas rodas, mostrando que sabe alguma coisa. No entanto,
a boca do insensato não é confiável. Ele fala muito, mas não diz nada. Arrota pura arrogância, mas não destila conhecimento. Ele faz propaganda de atingir as alturas, mas nem sequer decola do chão. A sua boca, a boca do insensato e as pernas do coxo não se sustentam. Assim como o coxo, ele não sustenta-se, ele não consegue ficar de pé. Assim é a sabedoria, o conhecimento que o tolo tenta transmitir para outros. Falta-lhe integridade, falta-lhe prática constante, não perfeição. Não estamos falando, a sabedoria não está falando aqui de ser perfeito. A sabedoria está falando aqui de praticar, se esforçar intensamente, olhando o conhecimento do Senhor, buscando trazer ao coração para pensar se está agindo de maneira correta e assim agir de maneira que glorifique a Deus. Olhando para si, olhando se você, onde você está firmando o que você diz, o que você pensa e o que você sente. Pense sempre nisso, irmão. Onde você está firmando suas decisões, as suas ações? Se você está se firmando naquilo que é verdadeiro, como Filipenses capítulo 4, versículo 8, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é justo. Ou se você tem se firmado naquilo, nos seus sentimentos, nos seus achismos. E aí você está como um coxo, como um aleijado, de pernas bambas. Já o verso 8, ele ainda continua falando para nós a respeito do tolo. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Primeira vez que eu li esse texto aqui, eu fiquei pensando, o que é que ele está querendo dizer com relação a isso? Já a revista atualizada, ela vai nos indicar um pouquinho melhor uma compreensão do texto. Ele vai dizer como amarrar pedras preciosas numa funda, assim é dar honra a um tolo. Então, quando você, imagine amarrar uma pedra preciosa para jogar fora. É o que é isso que a gente chama? É loucura, não é? Uma pedra preciosa é um investimento alto, é caro, é difícil acesso. Precisou-se, provavelmente, trabalhar-se muito para consegui-la. E agora pegá-la e rodá-la e jogá-la fora é loucura. Só a Rose lá no Titanic faz isso. É loucura, né? Só no filme mesmo, para se fazer isso. Mas aqui o texto então está indicando exatamente que é loucura dar honra para o tolo. Ele volta novamente para aquela mesma situação do versículo 1, em que nós não devemos dar honra à insensatez. Eu acho que o autor está querendo comunicar assim, irmãos, às vezes a gente fica com pena, né? Do jovem, do adolescente, daquele que erra. O bichinho, né? Aí eu vou ajudar, né? Vou bater aqui nas costas, né? E tal. Oh, que bom que você acertou hoje e tudo, né? E aí esquece de todos os erros que ele cometeu. Esquece de ver se ele está fazendo para glorificar a Deus. Esquece de olhar suas motivações, suas intenções, e a gente dá honra, e a gente alimenta ali mais um preguiçoso, mais um tolo. E ele continua na sua tolice. Olha, o pastor até me elogiou hoje, alimentando a sua vaidade. Então não ache ruim não, irmãos. Às vezes quando a gente for direto, às vezes quando nós formos sérios, às vezes quando nós formos determinados para pedir para que você mude. Porque a gente não quer que o nosso povo seja tolo.
A gente não quer que vocês andem no caminho da tolice. Nenhum de vocês. Seja os adolescentes, crianças, jovens, adultos. Queremos que vocês busquem honrar e glorificar o nome do Senhor. Acima de tudo. E quando fizerem algo, porque dê honra ao que merece honra, chegará um momento em que você será honrado de maneira que também glorifique ao nome do nosso Senhor. Mas normalmente, irmão, se você ficou chateado, triste, porque o pastor ou alguém da sua igreja não bateu nas suas costas, é porque você está no caminho da tolice. O pastor nem falou que foi bom. O pastor nem falou que foi legal aquilo. O pastor esqueceu de mim. Normalmente é o caminho do tolo, ele está preocupado. Sempre consigo. Versículo 9, então, aponta mais da prática do tolo. Como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. E à medida que eu estudo provérbios e salmos, eu digo, rapaz, tem que estudar bastante para entender. Assim como o espinho entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca do tolo. A ideia do autor aqui é que normalmente a pessoa que está bêbada, ela já está o quê? Descontrolada. Ela já não tem controle de si. É difícil para ela andar, se locomover, pegar nas coisas. E se ele agarra ou se ele prende em suas mãos uma vara de espinhos, dificilmente ele vai conseguir retirá-la. O que provavelmente vai acontecer, ele buscando talvez até ajuda, além de ter já se ferido pela loucura de pegar uma vara com espinhos, é ferir os outros ao seu redor. A ideia então aqui que o tolo, que o insensato é aquela pessoa que ao falar, além de não somente ferir a si mesmo, a sua prática fere os outros que estão ao redor. Ele é um descontrolado. Ele ao falar, ele não mede palavras, ele não mede os seus sentimentos ali, os sentimentos das pessoas. Ele como um bêbado a balançar ali a vara, ele se fere e fere todos ao seu redor. As palavras do insensato então machucam como espinho, ferem como espada, queimam como fogo, matam como o veneno. Assim é o tolo ao praticar, ao viver, controlado muitas vezes também por suas emoções, controlado então por uma vida que não está baseada, fundamentada em Deus e que luta constantemente para moldar, para mudar, para fazer conforme Deus quer que ele seja. Devemos ter cuidado, irmãos, com nossas palavras. Ser sábio é saber controlar a nossa língua. E isso é difícil, não é fácil. Exige treinamento, um treinamento constante, treinamento diário, para que a gente possa exercer o domínio. Não um treinamento que é só nosso, que vem de nós, mas um treinamento que vem da parte de Deus. Eu pedindo ao Senhor para Ele me ajudar nesse processo de mudança. Isso porque eu quero fazer de forma que glorifique a Ele. É impressionante, mas na frente a gente vai falar no versículo 12... como o tolo ele é arrogante, ele acha que não precisa de mudança, mas é triste perceber como muitos se escondem em falas antibíblicas, anticristãs. Eu nasci assim,
Mas Cristo morreu para que você não permanecesse assim. Ah, se você quiser, eu sempre fui assim, eu vou continuar assim. Que loucura! Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas, já o quê? Passaram, e agora tem que ter coisa o quê? Nova. Se você diz que nasceu assim, continua assim, é porque você está dizendo para mim e para quem escuta que você ainda não nasceu de novo. Já parou para pensar nisso, meu irmão? O tamanho da tolice. Ou você já começa a beirar ao zombador. O zombador é que despreza totalmente a palavra. Ele ri das escrituras. Isso aqui é besteira, isso aqui é loucura, que bando de tolos. O zombador ele faz assim. Eu espero que não seja essa a sua atitude. É a atitude mesmo do tolo. Ele está achando que está falando uma coisa massa. Mas é tolice. Tolice por falta de conhecer as Escrituras e saber o que Deus faz por nós, em nós e através de nós. Precisamos buscar sabedoria, olhar como é que o tolo procede e dizer, olha, eu estou fazendo isso, que loucura. Não buscar o caminho da sabedoria, não buscar o caminho que Deus já traçou para nós e nos dando o Espírito Santo, que nos capacita a viver essa vida. Versículo 10 diz assim, como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. A ideia do texto aqui, já mostramos que o tolo e o insensato, eles não são confiáveis. Os seus objetivos é fazer aquilo que está no seu coração. Os seus objetivos, então, não diz respeito às outras pessoas. Ele está interessado nele e nos seus desejos. O Salomão, então, ele está dizendo o seguinte, como um flecheiro que atinge a todos, a revelia, sem se preocupar onde suas flechas vão cair, ele deveria ter essa preocupação. Assim é quem contrata aquele que dá emprego para o tolo. E aí que vem uma coisa interessante e perigosa, meu irmão. Falado aqui já até alguns desses domingos, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de conseguir um emprego. Porque você é tolo. Quem vai querer contratar um tolo? Na realidade, o texto bíblico diz, não contrata o tolo. Ele vai dar trabalho. Ele vai dar trabalho para você e vai dar trabalho para os outros. Ele vai como ferir, como flechas que caem em qualquer lugar e podem ferir, podem matar. Assim é aquele que recebe. A ideia aqui é aquele que recebe, então, o salário. Então ele vai buscar novamente usar aqueles recursos, não para que a glória de Deus avance, não para que as pessoas então recebam também ajuda, mas de novo para o seu próprio benefício. O tolo se torna mais tolo em seus próprios caminhos, porque é aí que ele se alimenta agora, ele tem recursos para se tornar um tolo rico. Um tolo, já bastava ele se achar sábio. Agora, o bichão. Agora, um bichão com dinheiro? Eita, meu irmão. Tenho pena até das meninas. Será que essa é a prática de jovens, homens, mulheres, talvez de nossa igreja, que tem dificuldade? Sempre a desculpa lembra, o tolo ele tem muitas desculpas, né? Sempre a desculpa tá faltando emprego. É porque o emprego não era legal. É porque o patrão. É porque tinha as pessoas lá e aí não deu certo. Na realidade é tolice, falta de compromisso, irresponsabilidade. E ele conversa muito com seu irmão gêmeo preguiçoso. Sempre olhando para ele, sempre conversando com ele, e aí dizendo, rapaz, eu pareço tanto contigo. Versículo 11.
Ainda falando sobre o tolo, versículo 11 diz assim, como um cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato, assim é o tolo, que repete a sua tolice. O cão, embora seja um animal de estimação, ele é irracional. Não tem noção de quão nojento é o seu vômito, né? Por isso ele volta, mesmo depois de expeli-lo. Se ele expeliu, é porque o próprio corpo dele naturalmente colocou para fora, porque estava sendo nocivo. Mas na sua irracionalidade, ele lambe, ele busca novamente ali aquilo que foi colocado para fora. Ele se alimenta, então, daquilo que lhe faz mal. Assim é muitos que são tolos, ao repetir e repetir e repetir as suas próprias tolices. Ao narrar com orgulho seus erros, a mostrar então o que ele fez de errado e ele dar gargalhadas dizendo, eu fiz isso aí mesmo. Muitas vezes eu, conversando com colegas ou mesmo alunos no seminário, às vezes chegava, aquele trabalho que tinha que ser entregue no outro dia, né? E aí o aluno, rapaz, está na aula de aula e o aluno perguntava, ei, tu fez o trabalho de tem que entregar amanhã? Ei, não fui eu não, certo? Sou outra pessoa, sempre é outra pessoa, né? Aí, rapaz, não fiz não. Tem que entregar quando? Tem que entregar amanhã. O cara passa a noite lá, faz, né? Aí chega, olha, consegui fazer. E aí entrega, né? E aí ele fica todo o quê? Cheio de si, né? Olha aí, consegui fazer. Tolo, tu é um irresponsável. O trabalho foi passado no início do semestre. Foi dito a data. Tu perdeu o teu sono, que deveria ter tido, que Deus dá tempo para tudo, por tua irresponsabilidade. Como a gente se gaba do erro? Só o tolo faz isso. E continua fazendo, continua repetindo. E aí, em vez de ele pensar assim, rapaz, eu não vou fazer mais isso, ele se acostuma a entregar. Porque ele gosta que, olha aí, eu consigo, né? Eu fiz direitinho. Uma vez eu dando uma aula de metodologia, eu falei isso. Vocês são um bando de irresponsáveis. Não dormiu. Alguns eram casados. Deixou de estar ali na cama com sua esposa para estar sentado numa mesa. E tu tá dizendo aí que tu é o bichão? Não. Irresponsável. Tá errado. Não pode. Tu não pode ir voltar para o vômito, ir para o erro e depois se gabar com este erro. Não podemos, irmãos, deixar que jovens, homens, mulheres se acostumem com o erro de modo a buscar ali estar como o cão em seu vômito, lambendo de maneira insensata, comparando-se assim a um animal irracional na sua prática, agindo como se fosse um instinto já acostumado. Versículo 12, ele continua e finaliza, pelo menos essa parte, falando do tolo. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O verso 12 poderia ser colocado também no caminho do zombador. Porque ele faz um contraste entre aquele que está olhando-se e vendo como sábio aos seus próprios olhos, como o tolo, que é mais esperança para o tolo. O tolo aqui, então, de certo modo, ele ainda não está num nível de arrogância do zombador, que é sábio, que sabe aos seus próprios olhos, ele acha que você sabe de tudo. Mas aqui a gente pode aprender com o versículo e entender este provérbio e pensar se nós estamos
avaliando nós mesmos de maneira correta. Se nós não estamos, talvez, com uma cegueira autoimposta. Se nós não estamos associando a ignorância à arrogância. É fácil de perceber isso às vezes. É fácil de perceber pela falta, talvez, de comunhão sua com a igreja. De comunicação sua com o corpo de Cristo. De a busca constante por ajuda, porque se Deus nos deu o corpo de Cristo, e este corpo, ele tem o objetivo de, como juntas, nos edificarmos, fazermos a obra, nos admoestarmos, nos exortarmos, amar, visitar, e você não age assim, é porque provavelmente você é sábio aos seus próprios olhos, você é um arrogante. Você é pior nesse sentido que o tolo, porque para o tolo ainda tem esperança. O tolo ainda tem esperança para ele de crescimento, de mudança. Às vezes ele demora a escutar. Às vezes demora ele a acordar. A ideia de Provérbios é provavelmente o tolo com o tempo, mesmo depois de muita vara lá, como o jumento e o cavalo, ele vai se tornar talvez um sábio. Mas para o zombador, para os pecadores, para o louco em Provérbios, o seu caminho já é de destruição. É o caminho de muitos que são arrogantes, duros de coração, que não escutam, que não se relacionam. João, na sua primeira carta, em 1 João, ele vai dizer, como é que você pode dizer que ama a Deus sem amar o seu irmão? Como é que você pode dizer que se relaciona com Deus se você não se relaciona com sua igreja, com seus irmãos? Se você não serve a eles? Caminhando para o final aqui, a gente deixa de falar um pouco do tolo para falar do seu irmão, o preguiçoso. Versículo 13 então diz assim, o preguiçoso diz, um leão está no caminho, um leão está no meio da rua. O preguiçoso, como seu irmão, é especialista em falar e arranjar desculpas. É interessante que o preguiçoso, ele vai ser uma pessoa mais mala ainda do que o seu irmão. Ele desenvolveu na arte do nadismo, de fazer nada, a arte de pensar em como fazer nada e como buscar desculpa para fazer nada. É a sua perícia. O preguiçoso vê o que não existe, aumenta o que existe e foge daquilo que deveria procurar. A ideia aqui do contraste é mostrar que um animal selvagem, um animal que é visto na savana, é encontrado dentro da cidade de Fortaleza. Um animal que nem existe em Fortaleza, é como só o leão, né, que é Fortaleza aí, né? Mas o leão aqui é um animal, né? E aí o preguiçoso diz, não, tem um leão na rua. Um leão na rua? Como é que tem um leão na rua? Os leões não vivem na cidade. Não, mas tem. E se tiver? Aí eu vou estar em perigo, né? Então é melhor ficar em casa, ir atrás de um emprego, vai dar trabalho isso aqui. Vai que acontece alguma coisa. O preguiçoso, ele vê a ameaça onde não há ameaça. Mas o verdadeiro leão que ele está vendo nas ruas é a pobreza que chegará certeira. E desse leão, ele não escapará. Versículo 14, continuando falando sobre o preguiçoso, diz assim, a porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama. Assim como a dobradiça ali, ela segura a porta para que ela abra, para que ela feche, mas a porta ela permanece ali naquele mesmo lugar. Assim é o preguiçoso em sua cama. Ele roda,
ele desrola, ele rola novamente. Ele é o rei do nadismo, de não fazer nada. Ele se mexe, ele vira de um lado para o outro, mas não se levanta para agir. Ele não pula do leito para trabalhar. Seu descanso parece não ter fim. Seu sono parece nunca acabar. Ele está sempre cansado, sempre precisando de mais descanso. O trabalho para ele é um perigo e uma ameaça. Enquanto as pessoas à sua volta se entregam ao labor, ele se rende à preguiça. O quarto é o seu castelo seguro. O meu medo aqui, irmãos, é observar essa nova geração de crianças enfurnadas nos seus quartos, como falamos hoje, talvez em suas telas, com dificuldades de relacionamentos, com dificuldades de comunicação, com dificuldades de sair, de ter empenho, de ter vigor, porque nós estamos produzindo uma massa de preguiçosos. Uma massa de jovens, de crianças, de adolescentes preguiçosos, presas nas suas tolices, nos seus medos produzidos pelos próprios pais muitas vezes. O leão está lá fora, o bichinho não pode pegar um ônibus. Ele tem que andar de Uber, e não pode ser Uber moto, tem que ser Uber carro. Porque o moto é perigoso, o de carro é menos perigoso, né? E ele nunca andou no ônibus. Quando a gente foi para Maceió, foi interessante, né? Então as meninas, elas tinham 2, 3 anos de idade e a gente morava muito longe da igreja, não era, pastor? Era assim, era o quintal lá de casa, literalmente. Então nossa vida sempre foi ali, igreja, quintal. E a escola delas eram... A gente ia a pé, né? Os meninos até iam de bicicleta, né? Depois, quando já aprenderam, né? Iam de bicicleta. E aí, quando a gente veio aqui para Fortaleza, talvez elas tinham uns 4, seus 5 anos, elas nunca tinham andado de ônibus. E ela, papai, por favor, deixa a gente andar de ônibus. Já imaginou, né? Que loucura, né, para alguns, né? Andar de ônibus, meu filho, né? Que perigoso e tal, né? Então, o desejo de andar de ônibus, e aí botamos para elas andarem de ônibus. Eu acho que antes de vir para cá, elas andaram lá também, né? É porque a gente demorou bastante tempo para ir para o centro lá da cidade, porque onde a gente morava, não tinha necessidade de a gente descer para o centro, lá em Maceió. Mas outra coisa que me chamou muita atenção lá na época que a gente passou lá, e provavelmente pode acontecer aqui também, então o Israel já tinha então 11, 12 anos de idade, e aí ele andava de bicicleta. E aí, quando o colégio ficava 4 quadras lá de casa, ele ia de bicicleta. As irmãs, pastor, o seu filho vai de bicicleta? Vai, ele sabe andar. Aí ele, mas o senhor deixa? Lógico, senão ele não estava indo. Aí, não, mas... Ai, não, eu tenho muito medo e tal, não sei o quê. Para ele ir, não, tem que deixar ele ir, né? Crescer, tem que desenvolver. E aí, um certo dia, eu passando na rua, né? Eu acho que eu estava de moto nesse dia, e passei, e aí vi essa irmã com o seu filho na parada do ônibus. Esse menino de 18 anos. E aí eu depois fui falar com ela, né? Ô, irmão, o que foi? Vocês estavam indo para o médico, né? Eu ia falar o nome dele. Para o médico, né? Com o fulano. Aí ela, não, pastor, eu estava levando ele no trabalho. A senhora está fazendo o quê? Não, era levar ele no trabalho. Eu levo ele, aí quando dá a hora... Eu pego o ônibus, aí ele entra no ônibus, eu falo para ele, pode entrar no ônibus, meu filho. Aí ele entra. Aí eu pensei naquilo que o senhor falou, né, sobre aquele outro irmão, né? Não, ela está brincando. Ela tá falando a verdade, não. Ela está fazendo hora com a minha cara. Aí, não, pastor, estou falando sério. Né? Tem que, hoje em dia tá difícil, né, as coisas, aí
Tá difícil. E vai ficar pior. Vai ficar pior. É a realidade dos nossos filhos que não sabem nada do que é viver a vida difícil, dura, se esforçar. Bota o seu filho para andar de ônibus, irmão. Ele aprender a andar de ônibus, aprender, né, a chegar nos lugares, aprender a andar, né? Então, lá em casa, às vezes, né, o vovô e a vovó, né, principalmente mais a vovó, né, ela está até aqui hoje, aí tem pena dos netos, né? Aí o Israel às vezes vem para cá, ele vem a pé. Como? Ele sai lá de casa, a gente mora na Parangaba, ele caminha 1 quilômetro, aí ele vai lá para a estação da Parangaba, aí na estação da Parangaba eu faço esse mesmo percurso também, a gente desce ali na Antônio Salles, aí da Antônio Salles para cá, para a igreja, é mais ou menos 3 quilômetros. Isso que, aí, é de graça, cara. Ele é mesmo, né? Então vai. Aí a avó fica com pena às vezes, né? Tu tá muito magro aí. Aí eu vou te deixar pelo menos ali na estação, né? E tal. Aí deixa ele na estação, né? Pro bichinho, né? Não sofrer. Às vezes temos medo de sofrer. Aí eu peguei a ideia dela, né? Ele tá magro, então eu vou caminhar também. Agora eu tô vindo. Aí, ó. Tá sendo massa, ó. Segunda, terça, quarta, eu tô fazendo o percurso, ó, já é 5 quilômetros aí, ó, por dia. Então, temos que agir, ajudar com que eles possam crescer. É uma dificuldade, irmãos. Olha, na minha época, eu vou falar isso porque não é porque os jovens erram mais que vocês adultos, não. É porque eu tô mais com eles, muitas vezes, então. Mas na minha época de mob, meu amigo, a gente ia de bicicleta, a gente ia de ônibus, a gente ia a pé, mas a gente ia. Hoje a maioria dos jovens tem carro, tem condição, e é uma dificuldade. E ia todo mundo, né? E a gente juntava o dinheiro, né? Ficava sem comer o lanche, né? Para poder juntar ali, poder ir para um mob, para ir umas coisas, mas hoje tudo é preguiça, não há esforço. Eles estão ali como uma porta, vira para o lado e para o outro, não sai do canto, irmãos, porque a gente não empurra eles para que eles cresçam. Versículo 15, olha que loucura. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. A gente pensa que é loucura, mas isso existe, irmãos. O menino não quer comer, aí a mãe corta, a mãe amassa, aí a mãe, vamos meu filho, come, vamos, meu menino com 16, 17 anos, lá come, você precisa comer. Né? Os de 7, 8 também. A gente pensa assim, rapaz, o Provérbios, será que tem uma pessoa que tem preguiça de botar comida na boca? Tem muitos. E muitos sendo alimentados novamente dessa forma. O filho tem condição de comer, ele vai comer. Deixa comer com a mão, não consegue o talher e tal, né? Vai com a mão, bota na boca aí, come, se alimenta, aprende a se alimentar, a não depender. Aí depois, com o tempo, ele vai desenvolver, né, a coordenação fina ali, aí ele vai pegar, vai comer. Mas bota ele para fazer as coisas, é que vai criando, a gente vai criando os preguiçosos, né? Colocando na mão deles os tablets, os celulares, colocando a comidinha na frente dele, e aí ele não come porque ele está ali no jogo, né? E aí, vamos meu filho, só uma colherzinha, vai. Meu Deus! Se você for num restaurante, você fica, às vezes, olhando para mães, para os pais, por favor, meu filho. É a idolatria dos filhos e o controle que se existe. Estamos criando tolos e preguiçosos. Isso é um grande perigo para nós, para a nossa sociedade, para nossas igrejas. Versículo 16 finaliza assim: o preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Lembra, o preguiçoso ele aprendeu com seu irmão gêmeo a ser mala.
Ele com o peito estufado, entoa diante do espelho o cântico, né? Quão grande és tu, quão grande és tu, né? Ele se acha, ele canta para si mesmo, achando-se que está abafando. Isso acontece muitas vezes quando você pesca numa prova e o professor nem soube, né? O que eu fiz. Isso acontece quando você, em vez de estar trabalhando, você está ali no Instagram e aí como ali ninguém vê, né? E ali você está ali acessando o que não deveria acessar. Isso acontece então, mesmo se for o Instagram, se for o Twitter, o que seja. Era para você estar trabalhando, mas você está ali roubando. E se estufa dizendo, isso é besteira, meu patrão ele é rico e tal. E aí você provavelmente vai receber as consequências. O resumo da tríade, então, ao olharmos sua prática, poderíamos dizer, então, que ouvirmos... Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Não está indo, não. É que na prática, então, do tolo, ele busca a honra sem mérito. Ele espalha maldições sem fundamento, versículo 2. Só aprende pela dor, versículo 3. Ele cria debates inúteis, 4 e 5. É irresponsável em encargos, repete erros, fala sem aplicá-la, fala sabedoria sem aplicá-la em sua vida, recebe ou busca a honra que destrói. É perigoso quando confiado com missões para fazer algo, é autossuficiente, inventa desculpas, permanece na inércia, não conclui o que começa e rejeita os conselhos. Essa é a prática do tolo e do seu irmão preguiçoso, deles que caminham juntos pelo caminho da tolice. Em sua moral, naquilo que eles são orgulhosos, vaidosos, inseguros, supersticiosos, teimosos, resistentes a disciplinas, presunçosos, incoerentes, irresponsáveis, destrutivos, repetitivos em seus erros, covardes e preguiçosos, arrogantes e fechados ao conselho. Tudo isso precisa ser moldado pelo poder da palavra. Sua teologia está baseada, então, em si, de modo, então, que ele rejeita a honra que vem de Deus. Ele não confia na soberania divina, não se submete à força, não à instrução de Deus, não busca a verdade divina, só a vitória em discussões, despreza a fidelidade e a mordomia de Deus, reduz a sabedoria a frases vazias, recusa arrependimento e transformação, substitui o temor do Senhor pela autossuficiência, despreza a vocação dada por Deus ao trabalho. Tudo isso porque eles não iniciaram, eles não estão, como Provérbios 1:7 diz, baseados no temor do Senhor, que é o princípio do saber, mas os tolos, os insensatos, eles desprezam a sabedoria e o ensino. Precisamos buscar o temor do Senhor, saber o que é certo diante de Deus. É por isso que eu volto aqui a falar novamente, irmãos, de como a gente precisa um dos outros. Como eu preciso dos meus parceiros, irmãos do conselho. Para às vezes até nos meus momentos de pensar, será que eu estou pensando certo? Pastor, eu queria conversar com o Senhor, eu quero saber, será que eu estou pensando certo isso aqui? Estou pensando em fazer isso, estou baseando nisso, será que é certo? Precisamos um dos outros, porque na multidão de conselhos há sabedoria, mas a sabedoria ela deve estar baseada neste temor que vem de Deus, baseada então nas Escrituras.
Escritura que é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar em justiça. Então, através dessa educação, através desse conhecimento que vem na palavra, eu e você juntos, ajudando um ao outro, a gente agora passa a conhecer aquilo que é certo, para assim então pensar e agir de maneira certa. Mas o tolo, o insensato, o preguiçoso, ele não faz assim. Ele não busca ajuda. Agir sem ter ajuda necessária que vem da parte de Deus, irmãos, é o caminho da tolice. Não estou dizendo aqui, não estou colocando para, quero colocar em você, em mim, agora uma muleta da necessidade de outra pessoa. Porque às vezes a gente vai estar só, em situações difíceis, só. Paulo esteve em muitas situações que ele estava só, preso só, sem ter como consultar a outros. E ali ele precisou consultar a Jesus, o Espírito Santo, e ele foi então agraciado com sabedoria para saber como proceder em alegria, mesmo em situações mais difíceis, como numa prisão. Mas dentro do comum, do estar fazer parte de um corpo, é a busca constante de lembrar que eu provavelmente posso estar errado. De lembrar que provavelmente eu posso estar pensando errado, baseado naquilo que eu acho, naquilo que eu sinto e não naquilo que eu sei. Eu preciso muitas vezes então, ou consultar minha esposa, ou consultar outro pastor, ou consultar outra pessoa e colocar diante dela dizendo, olha, será que eu estou pensando certo? Será que esse pensamento está baseado no temor do Senhor? Será que isso é sabedoria vindo da parte de Deus? Ou é simplesmente porque eu quero fazer isso, baseado nos meus próprios sentimentos? Queria que você pensasse não em suas práticas. E que você avaliasse diariamente suas atitudes, se você tem assumido responsabilidades, se você tem aprendido com os seus erros, se você tem buscado falar de maneira sábia, se você confia em Deus para orientar suas decisões e não se apoia apenas em seu próprio entendimento. Gostaria de convidar você também a cultivar a humildade, coerência e coragem moral em todas as áreas da sua vida. Reconheça suas limitações, irmãos, ouça os conselhos sábios de irmãos. Busque ajuda, busque amigos sábios, busque mentores, busque os recursos que Deus lhe dá para crescer. E por último, lembre, a falta de temor gera desobediência. Gera falas tolas, como eu sou assim, eu nasci assim, eu não mudo. Confrontando a autoridade divina que aponta para nós o que devemos ser, fazer, sentir e pensar. Muitas vezes somos rebeldes, ingratos e loucos. Você é tolo, insensato, louco ou preguiçoso porque rejeita a Deus. Não rejeite o conhecimento que vem da parte do Senhor. Busque o caminho, não o caminho da tolice, mas o caminho da sabedoria. Queria terminar esse tempo com vocês lendo novamente. O pastor Tiago fez isso num domingo e eu quero fazer novamente com vocês essa noite, encerrar lendo Provérbios capítulo 4. Para que de alguma maneira, à medida que a gente lê e relê, isso encuque, entre em nossas mentes e corações. Vamos ficar em pé para ler Provérbios 4, a partir do versículo 5. Vamos ler juntos? Provérbios 4, versículo 5 diz assim. Juntos. Adquira a sabedoria,
adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Até aqui, vamos orar. Santo Deus, dá-nos essa sabedoria, Senhor. Santo Deus, faz com que intensamente, constantemente busquemos ela diariamente. Não simplesmente o conhecimento, as informações, essas que nós temos adquirido durante vários anos, mas à medida que conhecemos a Ti, conhecemos quem Tu és, o Deus grande, maravilhoso, Senhor, isso mude nossa mente e coração. Isso molde, Senhor, quem nós somos. Lembremos quem nós somos em Cristo Jesus. Já comprados, regenerados, santificados, justificados, já trazidos para perto de Ti, Senhor. Nova criação em Cristo Jesus somos nós, Senhor. E nos ajuda então a vivermos essa vida para glorificar a Ti, Senhor. Nos dá também, Senhor, palavras que proclamam o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que transforma vidas, o Evangelho que nos capacita a viver a sabedoria que Provérbios nos indica para viver. Desvia, Senhor, qualquer um que esteja aqui caminhando no caminho da tolice, e os leva, Senhor, ao caminho da sabedoria, seja através de irmãos ajudando outros irmãos, mas que não sejamos tolos, preguiçosos ou ingênuos simples, mas que sejamos sábios diante de Ti. Nós te oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.